Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. O texto a ser lido se encontra no Evangelho de Lucas. Tem muita gente perguntando o que. Volta, por favor, no outro slide. O que estava os muros ali. Não, eu sei que é igual o meu computador também. Quando eu quero que ele funcione, ele não funciona na minha. Já tem muita gente perguntando o que significam essas 4 letrinhas aqui. O texto vai nos dar agora uma dica, né? Muitas vezes a resposta da pergunta, ela vem na pergunta seguinte, né? A gente aqui não lê direito a prova, né? Geralmente a resposta já está dentro da prova e nós vamos ver o que significa alcançar um pouco desse entendimento, que ele fala muito do momento em que estamos vivendo, que muitos podem estar vivendo, mas que não refletem uma realidade, mas que hoje o Senhor nos trouxe aqui para mudar as nossas vidas, para transformar os nossos corações, né? Então, Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, e nós te glorificamos, porque estamos de pé em tua casa, porque estamos vivos, e os vivos te louvarão, os vivos hoje te louvam, como nós agora fazemos, glorificamos o teu nome, pela vida, Senhor, que foi preservada, pela vida, Senhor, que foi restaurada. E nós pedimos, Senhor, que a mesma bênção que o Senhor derramou ontem sobre nós na vigília, que ela possa, Senhor, ser dobrada em alguns corações, Senhor, que esta bênção, ela possa, Senhor, trazer vida mais uma vez. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Descobriram o que significa as 4 letras e está no texto. O Senhor foi a uma cidade chamada Naim. Então está escrito Naim. Meus irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui. Então eu fico muito feliz de estar aqui com alguns jovens que eu pude acompanhar até a gravidez, né? Um está aqui à frente, eu sempre falo isso. Eu vi ele nascer, né? Crescer. Conto para todo mundo que naquela época, se eu tivesse um celular para gravar, eu ia gravar ele cantando "Este é o trem que vai, este é o trem que vai". Era muito bonitinho, né? Cresceu, continua bonitinho ainda, né? Outros, né, estão um pouco mais ali. A gente teve a oportunidade de tomar no colo e de apresentar diante do Senhor. Outros, né, lá de Belém, desde 1986, tem uma placa comemorativa lá. E é tão bom a gente ver que os jovens estão sendo resgatados e estão permanecendo na presença de Deus. Alguns outros já casados, está ali, mas continua jovem. E tem sido uma bênção, tem nos ajudado muito em algumas mensagens, em estudos. E eu fico muito feliz, né, de ver vocês aqui. Fico feliz de ver os nossos filhos, né, as filhas, os filhos, de poder ter conversado ontem com o pastor e disse assim: eu sou muito feliz
Minhas filhas estão muito bem casadas. Os meus netos fazem bagunça, mas são uma bênção na presença do Senhor. Fico muito feliz por isso. E eu queria que todos vocês entendessem que nós, pastores, temos cada um de vocês como filhos únicos. Alguns não parecem comigo, ele parece, né? Pode ser meu filho. Alguns não parecem, mas são filhos. Tratamos como se fossem filhos, amamos vocês e são para nós como filhos únicos. Cada um de vocês é único diante de nós, diante do Senhor. E o amor do Senhor que Ele colocou no nosso coração pela vida de vocês nos leva muitas vezes a vertermos lágrimas, a buscarmos pelas madrugadas e muitas vezes também termos que chamar a atenção. Isso é uma coisa que dói muito. Chamar a atenção, repreender, porque a disciplina no primeiro momento ela nunca é muito bem vista, mas depois nós vemos que ela é bastante proveitosa. Então, se tivermos que chamar a atenção, nós vamos chamar sim. Nós tivemos um pastor, ele faleceu agora lá no Rio, há pouco tempo. E quando os meus filhos eram menores, ele chamava muita atenção de um que era muito agitado, muito. Não sei se com razão ou sem razão, ele chamava atenção e eu gostava muito daquilo. Esse pastor faleceu, deixou 3 filhos, 2 meninas e um menino. E no sepultamento eu chamei uma delas, que é um pouco mais agitada, e falei assim: seu pai chamava a atenção do meu filho. Seu pai não está mais aqui, mas eu estou. E se precisar chamar a sua atenção, você pode ter certeza que eu vou chamar a tua atenção sim, porque todas as vezes que seu pai chamou a atenção do meu filho, aquilo produziu na vida dele uma transformação para a obediência. E se precisar, eu vou chamar a sua atenção sim. Então vocês não fiquem tristes conosco quando chamamos a atenção de vocês, porque faz parte do nosso papel. Amamos vocês. Hoje nós vimos o que o Senhor fez ontem. Uniu muito mais vocês ainda, uniu muito mais. Queria que vocês fossem também muito mais unidos aos surdos. Que vocês aprendessem também Libras. Para que eles não ficassem somente assentados aqui à frente, mas que vocês pudessem também ter o prazer de conversar com eles. De buscar da vida deles como eles chegaram aqui, quais são as suas dificuldades, quais são os seus desejos, os seus anseios. Queria que vocês aprendessem, para que um dia a gente tivesse aqui o pastor João Carlos, que conhece Libras, pregando só em Libras. Seria uma bênção para nós. É muito importante, às vezes a gente não entende. Nós temos um irmão lá no Rio, e ele pediu currículos de moças, ensino médio completo, que tivessem noções de Libras para trabalhar numa grande empresa no Rio, porque cada prédio dessa empresa teria que ter um intérprete de Libras. Você perdeu uma vaga. Perdeu, não sabe. As faculdades hoje têm, as universidades têm, hospitais, UPAs, tudo tem agora, banco. Há necessidade para que possam ser bem atendidos, né? Isso é um outro tipo de acessibilidade que vocês, e inclusão também, que vocês também precisam, né, se colocarem também à disposição para aprenderem. Então depois procure o pastor João Carlos, né? Para que ele possa também trabalhar com vocês, para que vocês também possam conversar com eles. A palavra nos diz lá no livro do profeta Isaías que os surdos ouvirão a palavra de Deus. E como eles ouvirão se não há quem pregue? Existem muitos outros que estão aí precisando de vocês, sabe? E o Senhor vai colocar. Eu gosto muito, né? Eu conheço um pouquinho de Libras, e outro dia eu estava dentro de um ônibus e tinham 2 meninas conversando em Libras, né? E eu prestando atenção nelas, né? Para aprender um pouco mais, né? Aí uma delas viu que eu estava olhando, aí virou para outra e começou a falar assim: tem um homem olhando para nós. Aí eu virei para ela e falei: que feio falar assim dos outros. Mas eles são muito sinceros. É a palavra que eles encontraram, é essa, não é preconceito não, mas é a palavra deles. Eu gosto. Eles são sinceros, então você precisa saber o que eles estão falando de vocês. Mas ele está falando: vamos orar por aquela irmã ali, vamos orar por aquele irmão, é isso que eles estão falando. Mas vocês são como filhos para nós, eles também são. E eu fico muito feliz hoje de ver, né, a continuidade. Os nossos filhos tendo a certeza que as nossas orações,
elas não se perderam. Que os nossos sonhos de vê-los um dia aqui, fazendo libras, pregando, cantando, tocando, este sonho ele não foi sepultado, ele ressuscitou ontem à noite, né? Louvado seja o nome do Senhor, e está ressuscitando também nesta manhã. Vocês podem ter certeza que grande é a operação do Senhor neste local. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. O pastor falou ontem, nós somos profeta do caos. Pode passar. Nós não somos profetas do caos, né? Mas nós estamos vivendo um momento muito difícil. Algumas profecias lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, falam desses inúmeros sinais que estariam acontecendo, que antecedem a volta do Senhor Jesus. Estamos ouvindo falar de guerras? Então Jesus está voltando. Quando eu falar o próximo, vocês me dizem se Jesus está voltando ou não. Rumores de guerra, estamos ouvindo? Sim. Nação contra nação. E agora califado, né? Tentativa de califado contra nações, né? Então, nação contra nação. A iniquidade está se multiplicando. Falsos profetas. Tomem cuidado. Falsos cristos. Traições, crises, fomes, pestes. Estamos vendo tudo isso, terremotos. Tivemos um terremoto agora aqui bem pertinho de nós, né, no Peru, né? Então, quando nós vemos tudo isto aqui, a iniquidade, ela se multiplicando, o amor se esfriando, tem um resultado para cada momento desse. Pode dar. O resultado se chama morte. Nós vimos, o século XX foi considerado o século das guerras. Quantos jovens enterraram ali naquelas duas grandes guerras, né? Primeira e segunda, e em tantas outras revoluções e guerras civis que aconteceram, né, na Europa, na Rússia, Brasil também. Quantos jovens enterraram ali os seus sonhos? Quantas mães, quantos pais choraram ao receberem a notícia batida na porta? Em alguns lugares ainda dobra uma bandeirinha e te entrega como se aquilo consolasse o coração diante de uma perda. Então nós vemos, o resultado são mortes, as iniquidades. Eu sei que vocês ouviram, e nós estamos vivendo num momento em que a nossa sociedade, ela está acostumada a anunciar a morte de jovens, e ela está acostumada a enterrar os seus jovens. Isso é muito triste. Vocês ouviram agora lá no Rio de Janeiro, houve lá um episódio onde 5 jovens foram assassinados. Um deles é sobrinho de uma irmã nossa lá da igreja de Água Santa. E ela chorou. Ela procurou o pastor Júlio, que está lá, e disse: pastor, nós estamos fazendo evangelização este mês, né? Autoridades, crianças, e eu convidei ele para vir na semana que vem. Aí eu falei: vem comigo. Ele falou: não, quando for das crianças, dos adolescentes, eu vou. E ela falou assim, chorando, né? Ah, se ele tivesse aceitado o convite e tivesse vindo comigo. E ela chorava muito, e o pastor falou com ela: minha irmã, fica consolada, porque o Senhor, Ele te deu a oportunidade de falar, e Ele tinha o conhecimento de que o Senhor amava muito a vida dele, e de que Ele tinha um chamado para estar na presença do Senhor. Famílias que choram, não somente mães, mas pais, tios, tias. São muitas vidas que estão aí esperando pelo chamado. Vocês não sabem o que vocês podem fazer para reverter o choro, primeiro da mãe de vocês, dos pais de vocês, dos pastores e de muitos outros pais e mães que hoje estão chorando. Hoje estão chorando. Com certeza algumas mães ficaram chorando em casa. Alguns talvez não quisessem ter vindo e foram carregados, né, como paralítico, ou até mesmo dentro do esquife já, em estado terminal. Aí eu vou, quem sabe, a última chance que eu vou dar a Deus vai ser nesse Manaim, porque se Deus não falar comigo, Deus já falou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Ele já falou contigo. Mancebo, a ti te digo, levanta. Menina, a ti te digo, levanta-te. O Senhor já falou, não importa como você veio,
Importa é que você veio e que o Senhor Ele está operando na sua vida. E as mães e os pais que ficaram chorando, quando voltar, podem continuar chorando, mas não será mais de tristeza, mas será de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não queremos ver essa geração aqui se perdendo. A palavra diz que depois que Josué passou, levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Nós estamos passando, né? Outro dia eu era moço, tinha cabelo, mas o nosso sonho ele não está sendo sepultado, louvado seja o nome do Senhor, porque essa geração é uma geração que está se levantando, conhecendo o Senhor, procurando conhecer o Senhor, prosseguindo no conhecimento do Senhor, e o Senhor está se revelando à vida de vocês, e eu tenho uma certeza. O que muitos de nós aqui passamos quando não tínhamos o Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, que causou sentimentos muito semelhantes ao da morte, não vai acontecer na vida de vocês, porque vocês têm um Pai Todo-Poderoso que está aqui pronto para orientar a vida de vocês. Vocês não vão tropeçar onde eu tropecei, não vão cair onde eu caí, não vão fazer as coisas erradas que eu fiz, porque o Senhor está falando ao coração de vocês. Está falando, como um pai, Ele está hoje aqui. Então, mortes, uma sociedade acostumada a enterrar os seus mortos, e muitos já achavam que vocês estavam mortos, muitos achavam, disseram, não tem mais jeito, esse não tem jeito, não tem mais como, mas tem sim, pode passar. O momento que nós vivemos é esse. Vimos no slide anterior a morte em todos os lugares, às vezes na sua rua, às vezes na sua família, às vezes na sua igreja, alguns que se desviaram, que estão temporariamente perdidos e mortos, mas que na visita dos jovens poderão ressuscitar. Pode ter certeza disso. O momento que nós vivemos é semelhante ao da saída do Egito, a última praga, a morte dos primogênitos. A palavra diz que em cada casa em que não havia o sinal do sangue na porta, em cada casa havia um morto e havia pranto. Mas vocês estão do lado de dentro da casa, louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão dentro da casa do Pai. O poder do sangue do Cordeiro está protegendo a vida de vocês. Hoje vocês podem fazer uso dessa doutrina, que é uma arma espiritual, poderosa em Deus para abrir caminhos, destruir fortalezas, para repelir o inimigo, para abrir os vossos olhos. Foi como o profeta orou, ele clamou e os olhos foram abertos. E o de vocês também. Estamos vivendo esse momento. Façam uso do poder do sangue de Jesus. Cristo não veio à cruz por nada. Ele veio por nós, Ele veio por você. E você pode fazer uso do poder do sangue de Jesus. Ainda que muitos achem que vocês estavam mortos e que para o mundo, precisamos estar mortos, né? Precisamos estar mortos. Não importa como eles vejam as suas vidas. Se vocês estão mortos para o mundo e se são inimigos do mundo, vocês estão vivos para Cristo e são amigos de Deus. Louvado seja o Senhor. São amigos de Deus. Pode passar. O sinal do sangue. Consegue ler o que está nessa lápide aqui? Vocês têm a vista melhor do que eu tenho que usar óculos. Depois você pede o slide, clica na lápide e aumenta. Vai estar escrito aqui: aqui jaz eu, membro da Igreja Cristã Maranata. Ali estava você, ali estava eu. Então, Naim, uma cidade murada, muitos de vocês são como uma cidade murada, muito bem protegida. Olhando externamente, os muros são até bonitos. Aparentemente as coisas estão boas, mas lá dentro não estava nada bom. Muitos chegaram aqui com aparência boa, fizeram o cabelo, passaram escova, alisaram. Alguns fizeram uma coisa que eu não gosto, para homens, fizeram a sobrancelha, pintaram a unha, fizeram francesinha. Alguns falam que eu falo isso porque eu não tenho cabelo, mas eu lustro a minha cabeça. Mas
muitos podem vê-la, aqui já eu, né? Então cuidado, né? Você vai sair da sepultura hoje, já está saindo, já saiu ontem, né? Então aparentemente as coisas, elas estão muito boas, mas lá dentro tem morte. O que está matando a sua vida lá dentro? Ontem o Senhor mostrou, deu um sinal com 3 jovens, não foi? Falava sobre o que este sinal? Vocês lembram? Eles estavam mexendo no quê? Computador. Computador é uma janela que pode ser muito bem utilizada, né? Mas é uma janela também que ela pode ser usada para a morte. O profeta diz que a morte ela sobe pelas janelas e tem entrado nos nossos palácios com um objetivo: matar, exterminar. Os jovens. Quem é bom de inglês aí, traduz janela para o inglês para mim? Windows. Não tem nada contra o Windows, o Macintosh, não tem nada contra. Mas você tem que tomar cuidado. Porque muitas coisas, às vezes, aparentemente pequenas, no que você está vendo, no seu relacionamento, podem estar causando uma morte no seu interior e você pode achar que está tudo bem, está vivo. Naim pode ter esses significados. Quando as pessoas elas se apresentam uma a outra ainda hoje em Israel, ou quando eu apresento uma pessoa a outra, eu falo aqui está o pastor João Carlos, você não conhecia ele, aí ele diz assim, Naim Meod, e você responde, Naim Meod. Então quando eu apresento alguém a alguém e você fala assim, Naim Meod, e você responde Naim Meod, o que significa Naim Meod? Tudo bem, muito prazer. E Naim na realidade está no plural, prazeres, aparentando que está tudo, todas as coisas estão muito bem, olhando de fora. Mas não era o que estava acontecendo dentro daquela cidade. Tanto os cemitérios ficavam do lado de fora já anunciando, olha, cuidado, hein? Os que entram aí têm um destino, sair carregado e ser sepultado, deixado aqui do lado de fora. Então lá dentro, morte, do lado de fora, a morte anunciando, venha, pode vir. Pode vir. Eu lembro, eu tinha uns 18 anos, eu entrei num lugar proibido, não vou dizer onde é que era. Sabe? Estava lá. E quando eu saí, tudo escuro, só tinha luz na porta, E passou um carro na escuridão. E do carro alguém gritou assim, meu nome é Albino. Eu não sou Albino, mas meu nome é Albino. Alguém gritou assim, Albino, você vai morrer aí. Tem morte lá dentro. Tem morte do lado de fora. Nunca mais eu quis saber deste lugar. Uma voz passou lá, não sei até hoje quem foi que falou. Tantos anos, não sei, não reconheci a voz. Mas a voz do Espírito Santo de Deus, ela fala aos seus ouvidos em todos os lugares. Cuidado com esse relacionamento. Cuidado com essas pessoas que dizem ser amigas, colegas que estão se aproximando de você. Cuidado com esse que você adicionou como amigo. Cuidado, cuidado. Porque ele está te chamando para a morte. Eu já vi, eu trabalho numa escola, tem um Grêmio evangélico muito bom mesmo. No ano passado, nós tínhamos somente um irmão da obra, ele é de Teresópolis, Ele me ajudava muito, me ajudou bastante, a gente conseguiu reunir 45 jovens e levamos na igreja de Vista Alegre, que é a igreja mais próxima do local onde nós trabalhamos. Então eu já vi ali dentro, algumas servas de bom testemunho, e já tive que chamar a atenção de garotos, outros colegas, que fizeram aposta e disseram assim, aquela lá, usaram a expressão, desculpe, eu vou falar aqui, aquela lá não dá mole para ninguém, vamos ver quem tira ela, vamos ver quem pega ela. Fizeram isto. Vocês tomem cuidado, às vezes as pessoas elas aparecem com um desejo, ou com uma vontade, ou até mesmo com uma orientação do nosso inimigo de colocar tropeço. E o nosso inimigo, ele nunca foi bom, ele veio para matar, para roubar, para destruir, e é o que ele quer. Então, onde vocês estão? É numa escola? Numa faculdade? No seu trabalho? Tome cuidado, porque
A morte pode estar te chamando e você não está vendo, mas o Senhor fala. Como aquela voz que passou no carro lá aquele dia, eu entendo que foi do Senhor que falou comigo para que eu não estivesse mais lá. Eu tenho certeza também que a voz do Senhor vai falar aos seus corações. Busque sempre ouvir a voz do Senhor. Busque, peça a oração. Estamos aqui como pais para orar por vocês. Peça, eu gostaria que o Senhor entregasse agora para mim uma profecia. Eu queria que o Senhor me desse uma palavra para que eu saiba como me portar, como me comportar, o que fazer. Muito cuidado, porque às vezes está tudo muito bem, mas lá dentro não está não. Está tudo muito bem, mas lá dentro não está não. Pode passar. É como o mundo vê vocês, sabe? É como muitos de nós também víamos vocês. Já decretada a morte. Mortos, dentro de igrejas, mas mortos. E eu olho daqui, eu vejo um vale de ossos. Mas a palavra do Senhor para o profeta foi: poderão viver esses ossos? O profeta disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor deu a resposta: profetiza, filha do homem. Profetiza, filho do homem. E ele profetizou. Enquanto ele profetizou, aquele monte de ossos secos reviveu. E ontem vocês, muitos chegaram aqui assim. Mas na profecia do Senhor, muitos que estavam como ossos secos reviveram. E se você ainda não reviveu, a profecia do Senhor ainda está neste lugar. A voz do Senhor ainda está neste lugar, para que possa ressuscitar nesse momento, para que você possa se levantar e ser cheio do fôlego do Espírito Santo, para fazer parte deste grande exército que o Senhor convocou para estar aqui, porque tem uma batalha lá fora. Nós travamos uma batalha, não contra a carne nem contra o sangue, é uma batalha espiritual. Você evangelizar é uma batalha muito grande. Às vezes dentro da sua casa tem uma batalha muito grande para ser travada, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que você vai ressuscitar, que você já ressuscitou. E um outro sinal que o Senhor deu, falava de armaduras, né? Que alguns chegavam, tinham que se despojar de algumas coisas e recebiam armaduras novas. O Senhor deu esse sinal ontem para os pastores, e hoje vocês também que estão se despojando, já deixaram algumas coisas, já deixou até aquele namorado que não estava no projeto de Deus, né? Eu vi ele chorando ontem ali dentro, coitado. Ela saiu em pé rindo. Viu? Não quis orar. Despojou dele, né? Manda ele orar mesmo, isso. Quando ele estiver cheio do Espírito Santo, falando em línguas, interpretando, pregando, você pode dizer para ele: quem sabe agora? Aí ele vai dizer para você assim: agora eu vou buscar no Senhor para saber quem sabe agora. Tem a nossa volta também, né? Também tem a nossa volta. Mas muitos já ressuscitaram. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos sair daqui como um grande exército. Muitos achavam que vocês estavam mortos. Amigos, pais, mães, muitos outros achavam. Mas vocês já ressuscitaram. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar. O Senhor Jesus, ele indo para Naim. Eu fiz umas buscas, um irmão ali da Praça Seca até me ajudou, para saber quantas portas tinham na cidade. Um dicionário disse que havia 4 portas na cidade de Naim. E vejam como o Senhor faz, né? O Senhor poderia ter entrado por qualquer uma delas. Eu não sei quantas portas tem na sua vida. O seu coração se abriu para muitas coisas. Mas a porta que estava aberta para a morte foi a porta que o Senhor escolheu para entrar nesta manhã. Então o Senhor Jesus indo para aquela cidade, com ele uma grande multidão, tem esse contraste, né? O dono da vida, o Filho unigênito de Deus, que está vivo, morreu, mas que está vivo, e com ele uma grande multidão, com certeza glorificando o nome do Senhor, ouvindo a sua palavra, vendo os seus sinais, e lá dentro da cidade uma outra multidão chorava, lamentava por um filho que estava morto.
Antes de vocês nascerem, nós pais planejamos tudo. Fizemos os nossos projetos, queríamos, que eu pelo menos pensei assim, se for menino, quando nascer, que pareça com a mãe, que é mais bonitinha, não pareça com o pai. O que vai estudar, onde vai estudar, com quem vai casar, onde vai trabalhar. Nós fazemos esses projetos o tempo todo, vocês também têm feito os seus projetos, muitas vezes em choque, com os dos pais. Tudo bem, não tem problema, mas tem o Senhor que nos ajuda a definir, pai, filho, mãe, filho, colocam um projeto diante do Senhor e o Senhor nos ajuda a definir. Então esta mãe, com certeza que já havia passado por um problema, por uma grande dificuldade, o caminho de um pai que foi para a morte, e talvez você tenha visto isso na sua vida, na vida dos seus parentes, tantos outros que caminharam para a perdição, que não puderam, ou pela oportunidade, ou pelo desejo próprio, não quiseram e não tiveram êxito. Quantos? E talvez você estivesse pensando assim, o meu caminho vai ser o mesmo, caminho de morte. Não existe isso para nós, não. Desde o momento em que o Senhor nos chamou, e como ontem disse, que desde o ventre das vossas mães vos separou, o Senhor também separou para vós vitórias e vida. Vitórias e vida. E aquela mãe chorava, porque ela via todos os seus sonhos, a continuidade da sua própria vida, adoecendo, talvez primeiro enfraquecendo, adoecendo e morrendo. Paulo fala aos Coríntios que há muitos no nosso meio, você deve analisar isso, e eu também devo analisar isso na minha vida. Paulo diz que há muitos no nosso meio que estão fracos, doentes e dormem. Dormem, às vezes, até no sentido de estar morto. E o que te levou ao enfraquecimento? Deixou de participar da reunião de jovens, deixou de orar, não tinha mais vontade. E sua mãe percebeu isso, seu pai percebeu isso, o pastor também percebeu. Mas muitas vezes nós temos que deixar o seu livre-arbítrio, nós temos que deixar você passar por uma experiência. Precisamos. Não foi o que aconteceu com o filho pródigo, ele não chegou ao pai e pediu a sua parte da herança. Seu pai tinha tudo para dizer a ele, você não vai sair daqui. Mas o pai deixou. E às vezes o Senhor nos deixa passar por algumas provas. Mas você passou por quê? Porque enfraqueceu, porque não se alimentou, porque reclamou, porque deixou de vir aos cultos. Ninguém está obrigando vocês a virem aos cultos. Nós sabemos que a maioria de vocês trabalham e estudam muito, e vou dizer, estudem mais. Lá eu cobro o CR. Qual o seu CR? Você lembra qual é o seu? Você que está fazendo faculdade, qual é o seu CR? Se tiver com menos de 8, vamos conversar, hein? Você que ainda está no ensino médio, ainda tem boletim. Ou está no ensino fundamental, né? Você está com nota vermelha, filho? Nós vamos cobrar, hein? Qual é o seu CR? Você estuda, e tem que estudar mesmo, e continue estudando. E por isso, às vezes, você não pode ir à igreja, porque você teve que estudar um pouco mais, teve que virar à noite, em madrugada, nem em oração, né? Para estudar também, mas é bom, né? Eu sei que nem todos podem vir, e mesmo assim vocês nos procurem e digam, olha, eu vou ficar esta semana difícil de prova, porque o pastor disse lá que não pode ter nota vermelha no meu boletim, o meu CR tem que estar mais de 8, então eu vou ficar estudando. Você vai fazer a sua parte, para que Deus possa fazer também a dele. Então nesses dias você pede, eu quero oração, porque eu vou ficar distante. E nesse momento em que eu estou distante, eu tenho que estar sendo alimentado, suprido pela oração do corpo, para que eu não enfraqueça. Porque se eu enfraquecer, ou seja, no meu trabalho ou no meu estudo, a morte vai me chamar. A consequência do enfraquecimento é adoecer. E esse tipo de doença que nós estamos falando, de não ter desejo de orar, de madrugar, não é doença que dá no ímpio, não, é doença que dá no crente. E você deve pedir ao Senhor que Ele cure a sua vida, para que você, que estava fraco, hoje possa dizer, sou forte.
Para você que estava enfermo, pode dizer: Cristo tocou em mim, a virtude do Senhor saiu para mim, e eu estou agora curado para glorificar o nome do Senhor. E todos que estavam dormindo, eu vou dar um conselho: desperta tu que dormes acerca do momento que nós estamos vivendo. O Espírito Santo está te acordando, está te despertando. O Senhor está te tocando, dizendo que você é filho único para Ele. Jesus já chorou lá no Calvário antes, né? E agora Ele quer se alegrar. Agora o que Ele quer para você, que era como filho, né? Que Ele também poderia estar dizendo as mesmas palavras de nós: este meu filho, esta minha filha estava morto, estava morta, estava perdida, mas foi achada e reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. E há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E agora nós queremos que você que estava fraco diga: eu vou sair daqui forte no Senhor. Você que estava enfermo vai dizer: Senhor, eu quero a cura espiritual da minha vida. Você que estava dormindo vai dizer: Senhor, eu que estava morto, dormindo, Senhor, eu quero despertar agora para o nome do Senhor ser glorificado na minha vida. Eu vou voltar para minha casa e eles não vão me ver como um osso morto, seco, mas eles vão ver a grande operação que o Senhor fez neste lugar. E tudo isso acontece, Paulo diz, que não discerne o corpo. E vocês têm o corpo para estar ao lado de vocês, para os ajudar. Eu acho que quando caiu, Paulo desceu e o abraçou, o trouxe para o corpo. Esse é o nosso papel, é abraçar, é trazer para o corpo. Mas não negue este abraço. Não negue este recurso dos grupos, da visita, do auxílio, para te trazer novamente. Ninguém está impondo, ninguém está cobrando. Mas discirna o corpo. E você recupere as suas forças nesta manhã, porque o Senhor tem uma bênção para a sua vida. Então lá dentro, mães que choram. Deixou sua mãe chorando. Deixou seu pastor chorando. Você vai voltar dando motivos de alegria, de glorificação, com certeza, hein? Pode passar. Vou contar aqui o testemunho de uma mãe, que eu ouvi lá no Recife. O filho cresceu na igreja, foi apresentado, adolescente, tocava instrumentos. A mãe disse assim, muitas vezes ele era o único instrumentista na igreja, o único. E às vezes ele tinha que também fazer o louvor, culto meio-dia, a escola era próxima da igreja, ele ia. Isso é felicidade para uma mãe, né? Que mãe que não quer ver o seu filho exercendo a sua instrumentalidade? Que mãe ou pai não quer ver aqui a sua filha andando no caminho do Senhor, fazendo, né, a obra do Senhor? Mas ela disse que ele cresceu um pouquinho mais e já começou a não ir muito à igreja. E um dia chamou a mãe e disse, mãe, eu não quero mais ir à igreja. Ela disse que não respondeu nada, só chorou. E ele deixou de ir à igreja, continuou crescendo, estudou, se graduou, concursou, passou num bom concurso. Ela diz que ele ganha muito bem. E começou a chegar de madrugada. E ela disse que nunca deixou de orar por ele. Nunca deixou de orar por ele. Anos da adolescência, até os 20 e poucos anos, ela orando. E ele um dia chegou em casa de madrugada e ouviu a sua mãe chorando. Aquele silêncio. E ele, assustado, correu para o quarto onde sua mãe estava e perguntou, mãe, está tudo bem? Naim, né? Está tudo bem? Ela disse, não está não, meu filho. O que está acontecendo, mãe? Por que a senhora está chorando? Ela disse, eu estou chorando por você. Ela disse assim, como você acha que eu me sinto quando eu chego na igreja e vejo o instrumento que você tocava lá, deixado de lado? Como você acha que eu me sinto quando eu chego na igreja e vejo o grupo de adolescentes cantando e me lembro de você ali assentado e hoje vejo bancos vazios e o que vem à minha mente é o seu lugar que está vazio na igreja? Mas ele disse, mãe, mas está tudo bem. Eu estudei, estou concursado, eu tenho bons amigos, eu tenho um bom trabalho. E ela disse assim, está tudo bem para o mundo, mas para mim e para o Senhor não está nada bem na sua vida.
nada bem. O Senhor tocou nele naquele momento. E ele começou a chorar junto com a sua mãe. E ela disse que eles se abraçaram e choraram e choraram. E ela falou assim: e agora, meu filho? Ele falou: mãe, agora vai dar a hora da madrugada. Vamos para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, naquela noite, naquela oração, naquela lágrima, o Senhor ressuscitou aquele moço. E hoje também, muitos aqui estão ressuscitando. Pense nisso, vocês acham que nós não nos entristecemos? Você acha que seu pai, sua mãe e tantos outros irmãos não ficam tristes quando vem o seu lugar vazio? Porque você não quer tocar mais ou não quer cantar? Porque se indispôs com um ou com o outro? E está dizendo: eu não quero mais ir à igreja, eu quero viver para o mundo. Este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, louvado seja o nome do Senhor. Aquele menino ressuscitou naquele momento. Anos depois, aquela mãe que chorava de tristeza passou a chorar no mesmo momento de alegria. Então olha aqui, você que é baterista, instrumentista, toca, você que canta, volte para o seu serviço. Lembra do teu primeiro amor. Pratica as primeiras obras. Nós não vamos cessar como aquela mãe não cessou de orar anos. E o seu filho não foi sepultado na sua morte. Nós também não vamos deixar de orar, porque o nosso sonho não será sepultado. Nós ainda veremos vocês cantando mais, tocando mais, e aqui no nosso lugar pregando, e o nome do Senhor sendo glorificado. Lágrimas, mães que choram, mas agora elas vão voltar. Quando vocês voltarem, haverá voz de júbilo e alegria na tenda do justo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a destra do Senhor fez proeza neste lugar, porque a mão do Senhor, ela levantou a vida de cada um de vocês. Quando vocês voltarem, todos que acharam que não tinha mais jeito, que eram ossos secos, que estavam mortos, quando vocês voltarem, eles vão dizer, volta aqui para o texto, o que eles vão dizer? Um grande profeta se levantou entre nós. Jesus está aqui neste lugar. E Deus visitou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles terão essa certeza que Deus, a profecia do Senhor está aqui. E que Deus está visitando agora o meu e seu coração. Deixe Deus tocar no seu coração. Deixe o Senhor tocar no seu coração. Deixe a virtude do Senhor te ressuscitar. Entenda que é a voz do Senhor que está falando ao seu coração. E deixe o Senhor te levantar da morte para a vida. O Senhor, Ele entra por aquela porta. Pode passar, por favor. Quando Ele entra, vinha aquela multidão carregando o morto. Jesus consolando aquela mãe. Jesus já consolou as mães. Jesus já consolou as nossas vidas. Já disse para nós, antes de vocês virem para cá, para muitas mães que ficaram lá chorando, o Senhor já enviou o seu Espírito, já disse para elas: não chore, porque eu vou operar na vida do seu filho e da sua filha. Não chore. Jesus falando com aquela mãe, os que carregavam o esquife e o caixão, continuaram, porque eles tinham pressa de enterrar. O mundo tem pressa de enterrar vocês. O adversário tem pressa para matar cada um de vocês. Mas Jesus pôs a sua mão, louvado seja o nome do Senhor. Jesus pôs a mão na sua vida. Jesus, Ele interrompeu o caminho da morte. Só Jesus pode fazer isto. Você que estava caminhando em direção à morte, ao seu sepultamento, onde estaria escrito ali: eu, aqui jaz eu, não estará mais isto, porque o Senhor não vai permitir que você seja sepultado. Não vai permitir. Ele parou e falou com ele. Meu irmão, a palavra diz que quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não importa se você estava como morto. A morte não pode resistir ao poder da voz do Senhor. Não importa o que havia no seu coração, quantos obstáculos haviam, como uma cidade murada era a sua vida, mas Jesus, Ele já entrou. E Ele já está operando na minha e na sua vida. E nós vamos sair daqui vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos sair daqui vivos para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então Jesus parou.
e falou com o moço. Jovem, algumas dizem mancebo, né? A ti te digo, levanta-te. E é o que o Senhor está fazendo hoje, falando ao seu coração. Não endureças. Deixa o Senhor trocar agora o seu coração de pedra por um coração de carne. E Ele disse que ainda faria mais. Ele não somente trocaria o coração, mas Ele encheria do Espírito Santo. E a boca fala daquilo que... Então glorifique o nome do Senhor, porque os vivos glorificarão o nome do Senhor. Deus tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vocês estão aqui nesta manhã para glorificar o nome do Senhor. Não sejam tímidos, glorifiquem o nome do Senhor, porque o Senhor já ressuscitou a sua vida. Seja grato por isso, porque o Senhor já trocou o seu coração. Trocando o coração, troca os sentimentos. Ele leva as mágoas. Ele leva as dores que estavam no coração antigo. Ele tira tudo isto. E agora Ele põe um coração novo. Ainda coloca um espírito. Então cria em mim. E o Senhor está criando nesta manhã. Entenda que o Senhor está criando um coração novo. Colocando um espírito reto para que vocês possam glorificar e fazer a obra. Nós contamos com vocês como uma grande força de trabalho, como uma coluna importantíssima nas nossas igrejas. Importantíssimas. Deixa o Senhor trocar. Deixa o Senhor encher do Espírito Santo. Para que você possa glorificar, orar em espírito, glorificar em espírito. Ter dons espirituais, foi o que o Senhor mostrou ontem também, né? Que daria dons espirituais. E você que ainda não conseguiu, não alcançou essa bênção, diga ao Senhor: Senhor, eu estava fraco, doente, estava dormindo, mas já estou forte, curado, estou despertado, Senhor. Eu que estava caminhando para a morte com um coração de pedra, meu coração já foi trocado, já recebi a bênção do Espírito Santo. Mas não me deixe sair daqui, Senhor, sem os dons do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Peça isso ao Senhor. O Senhor está aqui para te agraciar. Aquele moço, ele assentou e falou. E você que estava impossibilitado de falar, agora você pode falar. Quem estava ali? Jesus. E quem está aqui no nosso meio é o Senhor. Existem coisas que nós nunca poderemos ver dentro do seu coração, entender, resolver, mas aquele que falou contigo e que te mandou levantar é aquele que está aqui para falar ao seu coração, para ouvir a sua voz, para dizer: Senhor, eu preciso desta bênção, eu preciso, Senhor, desta porta. Senhor, eu preciso. E um coração, quando ele está contrito, humilde, abatido diante do Senhor, o Senhor não rejeita. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga: mas Senhor, eu estava lá, eu fiz tantas coisas que me levou a essa morte espiritual. Mas Jesus veio por amor da sua vida. E Ele não está interessado no que houve antes, Ele está interessado no que o seu coração está dizendo agora a Ele. E se você está dizendo ao Senhor agora: Senhor, eu quero esta bênção, eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo, com dons espirituais, eu quero sair daqui renovado para fazer a obra do Senhor, o Senhor vai te agraciar. A armadura, o Senhor disse que está aqui, pronta para você sair daqui vestido com a armadura de Deus. Se eu coloco uma armadura é porque vai ter batalha, né? Aí a armadura, não, agora vai ser tudo uma bênção. Não, a armadura é para batalha, irmão. A armadura é para guerra. Para você combater o pecado, para você combater o mal que está neste mundo, para você combater até mesmo as suas vontades e os seus desejos, porque todos nós temos vontades, desejos, somos regulados por hormônios, alguns têm mais, outros têm menos, né? Mas o Senhor vai te dar essa bênção, o Senhor vai te dar fruto do Espírito, Ele vai te dar domínio próprio. Isso é uma grande arma que o Senhor tem nos dado, é uma grande virtude. Peça isso ao Senhor, então você não será sepultado, você não estará aqui, porque Jesus, Ele está presente neste lugar. Vamos abrir o Salmo 24. Um pastor quer achar. Salmo 24, versos 7 a 10. 1 Coríntios 15. A palavra diz que
tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? A vitória o Senhor já decretou. O aguilhão da morte o Senhor já quebrou, que estava contra a vida de vocês. Mas agora vocês, como uma cidade, Naim, onde tudo estava bem, precisam abrir a porta para que o Senhor possa entrar. Salmo, leia para nós, pastor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Aleluia. O Senhor poderoso na guerra. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Onde reinou a morte, onde superabundou o pecado, o Rei da Glória, Ele está entrando. Vamos cantar isso, louvor. Você pode levantar as cabeças agora da sua porta. Abra bem, escancare a porta, para que o Rei da Glória entre no seu coração, para que Ele, que é poderoso, possa repreender a morte, possa te conceder vida. Abra a sua porta. Ele é forte e poderoso. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Deixe o Rei da Glória entrar no seu coração. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Glórias a Ti, Senhor. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. O Rei da Glória entrou, e naquele dia a morte parou. O Senhor da vida, aquele moço, o nome dele já estava escrito no livro da morte, o local dele já estava separado, mas a partir daquele momento o nome dele passou a estar escrito no livro da vida e o lugar dele separado na eternidade com Deus. Assim também para as nossas vidas. Se Jesus entrou, é hora de ressuscitar. Pode passar. É hora de ressuscitar. Pode passar. Outro. Este é hora de ressuscitar. O que estava no seu esquife? O que havia morrido na sua vida? O que é hora de ressuscitar? Dá um enter. Vai sair o primeiro. Está na hora de ressuscitar a esperança. A esperança do mundo morre, mas a nossa esperança está em Cristo. E ela não morrerá jamais. Se você achou que não havia mais esperança, o ano está acabando. Mas será que o Senhor conta o tempo até 31 de dezembro? O Senhor não é desta forma. O nosso tempo é assim. Mas mesmo assim, o pastor citou ontem, a gente tem novamente o lema: nós vamos deixar para trás as coisas que para trás ficam.
vamos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ressuscite agora a esperança na sua vida. O que você achava que não tinha mais esperança? Jesus já tocou e está dizendo, olha, já ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. O próximo, o amor, né? O amor pela obra, o amor pelo Senhor, o amor pela sua família. O amor, ele se esfria, mas a palavra diz que o amor nunca acaba. Talvez você achasse que ele tivesse acabado, mas o Senhor também está dizendo nesta hora que o amor está ressuscitando na sua vida. Você vai amar mais ao Senhor. Aquele que primeiro te amou, nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. Você vai amar ainda mais aquele que por amor deixou a sua glória e veio a este mundo se dar na cruz por mim e por você. Porque Deus amou, Jesus também nos amou. E se hoje, se você ama, você conhece a Deus. Porque Deus é aquele que nos amou primeiro e enviou o seu Filho para morrer pelas nossas vidas. Ressuscite isso na sua vida. Ressuscite o amor pela leitura. Ressuscite o amor pelo culto. Ressuscite o amor para aprender instrumentos. Ressuscite isto. As coisas que você deixou, abandonou porque achou que não tinha mais esperança ou amor. Ressuscite. O Senhor está ordenando para que isso possa ressuscitar na sua vida. Mais o quê? Mais suas aspirações, né? Ah, Senhor, eu queria aquilo. Queria tanto fazer tal faculdade. Queria tanto, Senhor, passar em tal concurso. Queria tanto, Senhor, casar com aquela menina. É uma aspiração, não tem problema não. Se tiver no projeto do Senhor, o Senhor coloca, mas não coloque barreiras do tempo para isto. Não ache que agora já passou o tempo. O Senhor mostrava ontem um bússola e relógio, né? Talvez alguns tenham perdido a direção. Talvez alguns tenham perdido a direção dessas aspirações que tinham. Talvez muitos tenham até perdido o tempo, porque o Senhor mostrava que 3 anos, né, para alguns 3 anos havia se perdido. E talvez você esteja parado, distante, 2, 3 ou até mais. Mas você pode voltar. Lá em casa aconteceu isto. Primeiro eu estudei, depois os filhos. Os filhos se formaram. Aí minha esposa disse, quero voltar a estudar. Eu falei, é para já. Já está no 7º período. Daqui a pouquinho está se formando. E não pode ter CR menos do que 8. Porque os filhos cobram. Eu falei, mãe, a senhora cobrava da gente agora. Agora também cobram, mas renove isso, ressuscite isto. Retorne aos seus estudos. Busque, retorne às aspirações, não somente às questões da igreja, mas também aos seus projetos que estavam lá fora, que o Senhor também vai ressuscitar. Pode passar o próximo. Os sonhos, né? Os sonhos daquela mãe estavam sendo sepultados naquele dia. Os sonhos deles sepultaram também, estavam sendo sepultados. E os seus, talvez, muitos sonhos, aspirações, esperança, amor, tantas coisas também estavam sendo sepultadas. Mas o Senhor está ressuscitando nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se trata de sonhos, eu entendo, para ele não se tornar pesadelo, que sonho pode ser pesadelo. Os sonhos, eles têm que estar de acordo com o projeto de Deus. O Senhor vai fazer com que ele se encaixe. Se o seu sonho se encaixa no projeto de Deus, com certeza o seu sonho vai se tornar realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não será pesadelo não, porque o Senhor vai te mostrar. Temos um recurso aqui, a palavra, a consulta. O Senhor vai te dizer, isto não vem de mim. Aí você, sonhador, deita e busca outro sonho. Quem sabe o Senhor ali naquele momento te revela um sonho que está dentro do projeto de Deus. Então os sonhos hoje estão ressuscitando. Próximo, os projetos. Quantos projetos abandonados? Quantos projetos deixados para trás? Quantos projetos naquele dia seriam sepultados naquele momento? Mas ressuscitaram. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O último, a fé. Talvez nenhum desses se aplique à sua vida. Talvez seja guardadinho lá dentro da cidade de Naim. Essa cidade murada.
Mas o Rei da Glória já entrou no seu coração, louvado seja o nome do Senhor, e Ele está ressuscitando nesta manhã, louvado seja o Senhor. Pode passar que estamos encerrando. Então não será sepultado o seu sonho, a sua esperança, o seu projeto, o seu amor, as suas aspirações. Nenhum destes será sepultado, porque o Rei da Glória está neste lugar. Não será sepultado. E hoje o Senhor está aqui para dizer aos homens: jovem, a ti te digo, levanta. As meninas, né, como falou a filha de Jairo, né? A filha de Jairo, o Senhor ainda fez mais, né? Tomou pela mão. É o carinho que o Senhor tem com essas nossas moças, hein? Cuidado, hein? Vocês varões, hein? Machuca o coração delas não, hein? O Senhor já tomou pela mão, hein? O Senhor já levantou cada uma delas, hein? E quando eles fizerem isso, você diz assim para eles: vou chamar o Senhor. Chama o Senhor. Eu conto para todo mundo, né? Antes de casar, eu queria muito ter filhos. E fiz uma viagem uma vez, fui ao Japão e trouxe uma espada de samurai. E na viagem de lá para cá eu vim pensando: se eu tiver uma filha, aquela espada, o primeiro que chegar aqui vai ter que passar no teste da espada. Qual é o teste da espada? Eu vendo ele, apago a luz do quarto, tranco a chave, jogo a chave no chão e falo: 5 minutos para achar a chave. E eu começo a dar golpe nele. Se ele sair vivo, pode pedir para namorar. Quando eu morei em Caxias, né, gosto muito de Caxias até hoje, né? Na época o prefeito era Idéquio de Freitas. E ele me convidou para estar lá com ele uma vez. E ele casou com a filha do Tenório Cavalcante, que era chamado o Homem da Capa Preta, o matador da Baixada. Vocês depois olhem na internet, vocês vão achar, né? E ele foi pedir a mão da moça em casamento, né? Aí o Tenório matador, aquela capa, escopeta do lado, virou para ele assim: você quer casar com a minha filha? Ele: quero. Ele: você tem certeza? Tenho. Aí o Tenório disse: vou dizer-te uma coisa para você. É nordestino ele, né? Mas não tem nada contra o nordestino não, que meu sogro também é nordestino, minha sogra também. Vou dizer-te uma coisa para você. E ele, ao Idéquio: então diga. Minha filha se casa, ela não se separa, fica viúva, entendeu? Mexe com ela, mexe. O Senhor já ressuscitou as nossas moças. Ele já botou a mão do Senhor está nisso, hein? Não tem Tenório Cavalcante, não tem espada de samurai, não tem nada disso, mas tem o Senhor. Tem o Senhor. Então, jovem, a ti te digo, levanta. Menina, a ti te digo, levanta. A virtude do Senhor está sobre a vida de vocês. Se a situação era mais difícil ainda, o último slide. Se a situação era mais difícil, pode passar. Como era a situação de Lázaro, lá dentro do sepulcro. Se você chegou aqui carregado no esquife, ou morto espiritualmente, o Senhor já ordenou: vem para fora. E você já está aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor. Em cada uma das operações, os resultados foram conversões. Foram pessoas que creram ainda mais no Senhor e disseram: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Este mesmo profeta, o mesmo Senhor, Ele está aqui neste lugar visitando o seu povo. E a ti, menino, a ti, jovem, levanta-te. A ti, menina, levanta. Você que estava lá dentro, vem para fora, porque você não será sepultado, porque o Rei da Glória está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, um hino de glorificação ao Senhor. Não serão sepultados os seus sonhos.